Bem-vindos ao Wolfcrawl. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de bis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Pessoal, antes de mais nada, eu vou explicar o que é o Ragnarok. Na mitologia nórdica, Ragnarok é o fim de Asgard, de todos os seres, incluindo Thor, Loki, até mesmo Odin, e depois o renascimento dela, ou seja, é um ciclo. Outra coisa que é importante relembrar é a história na qual Odin bane Thor para a Terra. Quando jovem, Thor acabou se tornando orgulhoso e arrogante. E para lhe ensinar uma lição, Odin fez um corpo mortal para ele e o baniu para a Terra, tirando dele seus poderes e suas memórias. E com isso ele aprende o que é ser um mortal, um simples homem, um humilde estudante, chamado Donald Blake. E para terminar, vamos conhecer Bill-Raio Beta. Existe uma raça alienígena chamada Corbinita, que teve que fugir do seu planeta natal, pois estava sendo atacada pelo demônio Surtur. Eles escolheram entre eles o mais forte e nobre guerreiro, Bill-Raio Beta. Ele foi modificado, obtendo melhorias cibernéticas no seu corpo. Bill conheceu Thor quando a sua nave caiu na Terra, e Thor foi investigar. Eles brigaram, mas no meio da luta, Thor deixou seu martelo cair, e Bill o levantou sem esforço, assim recebendo os poderes de Thor. Após ver isso, Odin teletransportou ambos para Asgard e ordenou uma luta até a morte para ver quem ficaria com o martelo. Bill vence, mas se recusa a matar Thor, assim se provando digno e recebendo o martelo Stormbreaker, e vira um grande guerreiro que sempre ajuda os Asgardianos quando eles precisam. E agora, vamos ao Ragnarok. No início dos tempos, Odin e seus irmãos mataram o gigante Ymir, que havia gerado o universo a partir de seu corpo. Da caveira fizeram o céu, do cérebro as nuvens, seu sangue os mares, seus cabelos as árvores, e seus ossos as montanhas e rochas. Odin soprou vida em partes de carne de Ymir, deu a elas forma e raciocínio de homens. Eles se tornaram os primeiros anões, Brok, Buri e Eitri. Eles criaram o melhor molde de todos. Eras se passaram, e Loki ainda procura tal arma, mas os anões vagam de lugar em lugar, escondendo ela, impedindo que caia em mãos erradas. Pois foi com este molde que Odin mandou os anões forjarem o martelo Mjolnir. Eles usaram o próprio cosmo para forjar tal arma, assim fazendo jorrar fogo para alguns planetas, destruindo algumas raças, dando lugar a outras. Esse foi o preço a se pagar por uma arma dos deuses, a morte de um sol e de um planeta. E foi assim que o martelo Mjolnir, destruidor de todo mal, foi forjado. Foi com ele que Odin derrotou o gigante Laufey e adotou seu filho, Loki. Loki virou um deus como seu irmão Thor, mas como filho legítimo e herdeiro de Asgard, Thor fez com que a inveja crescesse em seu irmão Loki. Dono do Mjolnir, o verdadeiro filho de Odin é Thor, o deus do trovão. Rumores chegam ao ouvido de Eitri que Loki estava à procura do molde, para forjar armas para acabar com os deuses. Isso o fez levar junto de seus irmãos o molde para Gunningar, o grande vórtice de onde surgiu o universo, pois o molde não pode ser destruído, apenas jogado além do alcance de Loki. Mas em sua jornada acontece um acidente, e o molde cai em um rio. E ao notar que um antigo rio calmo está agitado, Loki acha o que tanto procurava. Com isso, ele pode humilhar o seu irmão Thor e livrar o mundo dos deuses. Meses se passaram, e uma tumba foi feita para honrar os anões que forjaram a maior arma de Asgard. Na cerimônia estavam os melhores guerreiros de Asgard. Durante o luto, o demônio Surtur usou o grande molde para forjar armas de destruição. Sua forja foi tão forte que derrubou a tumba dos anões. E o deus do trovão também. Nisso, Loki aparece dizendo: "Como sinto pena de você, irmão. Teu pai apenas te deu músculos e não sabedoria. Se você pode portar o Mjolnir, por que eu não poderia?" Neste momento, Loki ordena que Fenris ataque os guerreiros de Asgard. Muitos estão caídos, e quando Thor acorda, ele tira Sif do caminho, a protegendo do ataque de Ulik e Fenris. O choque desse confronto derruba todos. Ao levantar, Thor vê que sua amada Sif perdeu um braço. Isso o deixa louco, o fazendo gritar: "Loki!" Thor ataca Fenris e Ulik,
mas Ymir se junta à batalha. E quando todos os martelos se chocam, uma explosão gigantesca acontece. E Thor não acredita no que ele vê em sua frente, seu martelo, despedaçado. Vendo essa oportunidade, Loki solta um ataque sobre seu irmão e joga Thor em Ymir Cru, o Grande Vórtice. E ao cair no fundo deste mar sem fim, Thor percebe: todos estão mortos. Ele não pôde proteger a Terra dos Anões. Será que essa era a vontade de seu pai? Mas ele percebe que não. Ele precisa honrar seu pai e vingar seus amigos, sua família. Então ele agarra o que resta do Mjolnir e com seu último suspiro, ele grita chamando os Vingadores. Isso faz com que ele caia em frente a um prédio em Nova York. Estavam resgatando crianças de um prédio em chamas. Eles ficam surpresos ao ver Thor junto da serpente de Midgard. Thor levanta e diz: avante, Vingadores. Thor leva o Homem de Ferro e o Capitão para Asgard, mas com seu martelo quebrado, ele não tem controle de onde eles foram parar exatamente. Este lugar, que já foi uma linda paisagem, agora são apenas ruínas. Com o chão coberto de corpos, Asgard caiu. A cidade dos deuses está em ruínas. Eles correm para dentro da cidade e não encontram nada, até que Capitão escuta algo. Ele acha uma criança, um sobrevivente. Ele disse que Ymir, o gigante, Fenris, Ulik e Loki são os culpados por tudo aquilo. E ao escutar o seu nome, Ymir ataca eles. Loki fica surpreso ao ver que seu irmão ainda está vivo, mas feliz, pois vai poder matar o Deus do Trovão por uma segunda vez. Thor confronta Loki, que dá risada de Thor com seu martelo quebrado. Então eles começam seu ataque. Capitão percebe que Ulik tem cicatrizes, então ele pergunta para a criança: o que conseguiu machucá-lo? A criança diz que ferro machuca os Trolls. Então o pequeno dá o seu colar de ferro para o Capitão. O Capitão pula em Ulik e joga a corrente em sua boca, mas o Troll o joga para longe com um soco, e o ferro faz explodir. A luta continua e os Vingadores dão o melhor de si. E em um momento de fúria, Thor ataca Loki e seu filho Fenris, os derrotando e fazendo fugir. Após a batalha, Thor escuta a canção do lamento, que os Asgardianos usam em funerais. Eis que Thor vê Balder, seu irmão de batalha, morto. Todos ficam surpresos em ver que o Deus do Trovão ainda vive. Thor lamenta a morte de Balder e agradece a ajuda dos seus amigos Vingadores, mas diz que essa luta não é deles e que jamais se perdoaria se eles morressem ali. Assim, levantando o que resta do seu martelo para mandá-los de volta para a Terra. Então, Thor vira para o seu povo dizendo: irmãos, guerreiros de Odin, nós já andamos pelos corredores da morte muitas vezes. O aparecimento de Fenris e a morte de Balder profetizam o Ragnarok. Marchem agora para o destino dos destinos, para o fim de todas as coisas. Nós lutamos pela honra de uma morte de guerreiro e pela glória de Asgard. Então eles começam sua jornada. O primeiro lugar em que eles passam é a Terra dos Elfos de Luz, ou pelo menos o que restou dela. E ao se aproximarem, eles escutam uma voz. Thor vai verificar, dizendo que é o rei de tudo que restou em Asgard. E nisso, Volstagg o ataca, dizendo que Thor estava morto. Mas ao perceber que seu ataque não teve efeito, ele fica espantado, se perguntando se estava vendo um fantasma. Mas Thor disse que sobreviveu aos ataques de Loki e perguntou o que aconteceu ali. Volstagg conta que os 3 guerreiros foram atacados e morreram, até mesmo Lady Sif, mas não sobrou nada dela para enterrar, e que ele era gordo demais para ser morto. Ele está ali aguardando uma morte sem honra, e ele pede perdão a Thor, mas Thor não aceita. Diz que se ele sente muito, ele tem que lutar ao seu lado e recuperar sua honra, lutar em nome de seus irmãos caídos. Volstagg aceita, assim pegando o martelo do rei dos Trolls que Thor derrotou. Eles continuam, recrutando todos que podem durante o caminho, para uma última batalha. Mas Loki também está recrutando vilões, velhos e novos, para continuar com seu objetivo de dominar aquele mundo. E durante toda a jornada, Thor cuida de um menino órfão, como se fosse seu próprio filho.
E pelo caminho, Thor encontra muitos de seus irmãos de guerra, caídos. Manteram sua honra, lutaram até o fim. E então eles escutam. É Fenris, mas ele cresceu em força e tamanho desde a última batalha. Então Thor o ataca, enquanto os Asgardianos se juntam à luta, a batalha para proteger Vanaheim. Thor descarrega toda sua fúria em Fenris, mas em meio à batalha ele avista Sif e a protege jogando Fenris em cima de Durok. Mas isso não foi o suficiente. Durok se levanta e começa a atacar todos. Então Thor agarra os pulsos de Turok dizendo: mesmo com Mjolnir ao meu lado, eu nunca consegui te derrotar. Eu dependi do meu martelo vezes demais. Porém, ele não passa de uma ferramenta. Agora eu sou um deus. O deus do trovão e o senhor de Asgard. Thor invoca um trovão com toda a sua fúria e derrota Durok. Mas Fenris se liberta das correntes. E quando ele vai atacar Thor, e ao ver que Fenris foi derrotado, seu exército foge. Thor explica tudo o que está acontecendo para Bill, que todos estão mortos, que Loki reúne um exército para destruir todos eles. Naquela noite, Thor diz que Asgard precisa de um líder, e que na ausência dele, Bill deve ser o tal líder. Foi então que aconteceu. Os soldados de Thor trazem o corpo do pequeno órfão, dizendo que ele lutou bravamente até o fim. Thor não entende, porque todo pai tem que perder seu filho, e porque todo filho tem que perder seu pai, assim como ele perdeu Odin, que morreu em uma batalha contra Surtur. Thor grita para todos da cidade que em sua ausência, seu irmão de guerra, Bill Raio Beta, vai ser o rei e protetor deles. Então ele parte. Thor vai para Hildstaf, à procura de sabedoria, de respostas. Lá ele lembra de sua infância com seu irmão Loki, da sua primeira missão com os Vingadores. Então ele pensa na sua mãe. Como ele pôde não estar presente quando ela morreu? Maldito seja! Eis então que aparece a figura do pequeno órfão. Em seus ombros tinha os corvos de Odin. Mas a aparição diz para Thor não usar seus olhos, mas sim seu coração, para dizer quem é ele. E é nessa hora que Thor descobre a verdade. Aquele era o poder de Odin tomando a forma daquele garoto. E o garoto explica que para que Thor ache suas respostas, ele deve se tornar mais do que todo-poderoso. Ele precisa se tornar uma divindade, assim como Odin fez em seu tempo. Mas que isso tem um preço. Então eles aparecem na Yggdrasil, a árvore que conecta todos os mundos. E lá o garoto explica para Thor que para Odin se tornar um deus, ele teve que se destruir antes. Então ele mostra o poço Mimir, fonte de toda a sabedoria, mas o poço está seco. O garoto diz que é preciso um sacrifício, um preço a se pagar pela sabedoria, que Odin fez um sacrifício, agora Thor precisa fazer o dele. Então Thor lembra que o preço que seu pai pagou foi um olho, e assim ele o fez. Arrancou um dos seus olhos e jogou no poço. Então o garoto explica: Thor não pode repetir o sacrifício do seu pai, pois é um ato vazio. Ele precisa percorrer seu próprio caminho e sacrificar algo maior do que seu pai já ofereceu. Então Thor sabe o que precisa fazer e arranca seu outro olho, agora cego, sem saber como continuar. Mas o sacrifício foi aceito. O poço transborda com as águas da sabedoria. Então Thor a toma, para desvendar os mistérios de todas as coisas. Ele vê toda a sua vida passar pelos seus olhos. Então ele finalmente percebe: Ragnarok é um ciclo sem fim, que sempre acaba da mesma forma. Mas por quê? Por que esse ciclo interminável? O garoto diz que para ele ter essa resposta, ele precisa buscar a mágica das runas. Thor fica furioso. Como ele poderia ler as runas? Ele está cego. Porém o garoto diz: você é o filho de Odin. O que são seus olhos comparado à sua vida? Então ele diz para Thor que para conseguir tais respostas, ele precisa morrer, para que assim ele possa renascer. Então ele dá os corvos de Odin para Thor, e Thor consegue ver todas as lembranças, tudo que os corvos já presenciaram. Então eles o guiam para o sacrifício final, o mesmo local onde Odin se enforcou por 9 dias e noites, chegando ao limite da vida. Mas assim como o teste anterior, Thor deve ir além do seu pai. E então, como seu pai antes dele,
Thor se enforca em busca de conhecimento. A mágica das runas e a sabedoria do Poço de Mimir dão a Thor o poder de conhecer o passado, controlar o presente e guiar o futuro. Ele tem sabedoria além do conhecimento dos deuses. Agora ele sabe o que tem que fazer. Não, eu não posso! Ele se recusa a aceitar o que deve ser feito. Agora ele sabe o porquê Odin o baniu à Terra tempos atrás. Que ele é uma peça-chave para colocar um fim nesse ciclo. Mas por se recusar, ele morre. E vai para Hel, onde Hela, a deusa da morte, o espera. Mas ao pedir ajuda a seu pai, Odin aparece e salva seu filho daquele lugar. Mas ele acorda em um lugar estranho. E ao olhar para cima, ele vê aqueles que sentam acima das sombras. Os grandes deuses ancestrais. Ele diz saber quem eles são, que ele pode ver através deles. Mas eles respondem não ter importância, pois para eles, Thor não passa de um brinquedo. Eles dizem que Thor não é ameaça, que eles conhecem o destino dele. Mas Thor diz, não, dessa vez é diferente. Meu pai viu uma forma de me esconder de suas manipulações. Vocês conhecem a força e a coragem dos deuses, mas não as do homem mortal. Eu vivi entre eles, e sobre eles vocês não sabem nada. E eu já me cansei de vocês. Então Thor sai dali e segue para Asgard. Com apenas um toque, ele derrota Mangog. Então ele chama Loki. E ao descobrir que Thor possui a mágica das runas, Loki fica espantado. Ordena que seu exército ataque. Mas é tudo em vão. Loki não consegue entender como Thor conseguiu tamanho poder. Mas Thor explica que ele percorreu o mesmo caminho de seu pai. Então ele diz que chegou a hora de Loki pagar por tudo que ele fez. E usa a magia das runas para torná-lo menos do que um homem. Assim, arrancando a cabeça de seu corpo. Thor diz que o seu irmão vai ficar junto dele até o fim, pois o ciclo tem que terminar. E ele vai terminá-lo. O Ragnarok vai acontecer pelas mãos de Thor. Então, Thor vai até o demônio Surtur e diz que ele pode ter seu mundo, mas que ele deve restaurar Mjolnir à sua antiga glória. Ele dá sua palavra que assim que seu martelo estiver restaurado, ele mesmo vai abrir um portal para Valhalla, e Surtur poderá acabar com tudo. Loki fica desesperado sem entender. Ele suplica para que Thor não faça isso, mas Thor disse que essa é a última vez, que esse ciclo vai acabar. Então Surtur restaura o Mjolnir, e como prometido, Thor abre o portal para Valhalla, deixando ele e seu exército destruir tudo. Thor teletransporta Bill Raio Beta para fora da batalha. Agradece toda sua ajuda, mas que esse é o fim do seu povo, e não pode permitir que Bill morra junto com eles. Então, assim como foi profetizado, Fenrir aparece para engolir tudo que restou, e trazer um fim ao Ragnarok. Mas antes que o ciclo começasse novamente, Thor vai até as Irmãs do Destino, que apesar dele não ter o poder para apagar o que já foi escrito, ele pode evitar que algo novo comece, destruindo a linha que tece o destino. Então, ao levantar o seu martelo, os deuses anciões aparecem, em um ato de desespero, oferecendo a Thor o que nunca foi oferecido a ninguém, um lugar entre eles, uma chance de se tornar um deus dos deuses. Mas ele responde, vocês estão atrasados, e seu respeito significa pouco para mim. Vocês são crianças, e eu sou o destino de vocês. Então ele o faz. Ataca o tecido da própria vida, a linha do destino. Assim, abrindo uma fenda na Yggdrasil. A árvore da vida suga tudo que existe, e finalmente traz um fim a tudo aquilo. Os deuses ancestrais se alimentavam das grandes vitórias conquistadas das batalhas dos Asgardianos. A cada ciclo, eles ficavam mais fortes, mas Thor trouxe um fim a eles, e restaurou a honra de seu povo. Thor possuía algo que os deuses ancestrais não podiam compreender, o conhecimento da humanidade, um presente que Thor recebeu de Odin, e dessa forma ele conseguiu esconder seus planos, não somente como um deus, mas como um mortal. Tudo que resta são lembranças do seu povo agora, e ele finalmente vai ter o descanso dos deuses. É isso aí, pessoal! Essa é uma história muito pedida aqui no canal. Fiquem tranquilos, que sempre vejo os comentários e pedidos. Posso acabar não conseguindo responder todos, mas anoto todos os pedidos e assim que possível eu vou trazendo para vocês. Resolvi trazer essa história, pois logo estaremos com o filme nos cinemas, que parece ser uma adaptação que mistura duas histórias.
Thor Ragnarok e Planeta Hulk. E já sabe, se gostaram do vídeo, deixe um like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!